Hoje nós vamos continuar falando sobre a carta de reclamação e eu quero chamar a atenção para um detalhe. Pouco se utiliza a carta de reclamação atualmente. Ela foi substituída pelo e-mail, que futuramente nós vamos estudar o que é um e-mail, como ele é escrito e como ele é enviado, certo? Esta já é a nossa terceira aula, na qual nós vamos tratar desse gênero textual. E, por isso, hoje vocês vão produzir uma cartinha de reclamação baseada em uma proposta. Antes disso, nós vamos recapitular quais são os elementos que compõem a carta de reclamação e para que ela serve. Quais são as situações que é possível de nós encontrarmos cartas de reclamação? Em situações pessoais, como circunstâncias de moradia, condomínio, compra de produtos, em situações profissionais, que são aquelas relacionadas ao trabalho, como direitos negligenciados, demora de algum serviço ou solicitação, e também quando nós estamos diante de situações políticas, quando se utiliza o gênero para poder reclamar a algum servidor público sobre algum problema identificado. Então, você já tem aqui 3 situações nas quais você pode escrever uma carta de reclamação para procurar solucionar algum problema. Eu trouxe aqui uma cartinha para nós analisarmos com cuidado. Nova Esperança, 20 de outubro de 2008. Então, aqui nós temos o local onde a carta foi escrita e a data na qual ela foi escrita. Observem, pessoal, que entre o nome do local e a data, você vai ter uma vírgula. Isso aqui é importante que vocês lembrem. Então, na cartinha de reclamação que vocês vão produzir logo mais, atentem-se a este modelo para que vocês consigam fazer uma cartinha de reclamação como deve ser. O Adriano Souza, que é o escritor da cartinha, ele colocou assim: a direção da empresa Motorola. Aqui no caso é o para. Esse a, com esse acento grave, ele está no sentido de para a direção da empresa Motorola. Mas você poderia começar assim: prezados diretores da empresa Motorola. Aí você usaria um vocativo. Entenderam a diferença, né? Então você pode iniciar desta forma também com o vocativo. Aqui nós temos o corpo do texto. Vamos ler direitinho para a gente entender qual é o problema que o Adriano Souza tem. Sou cliente da empresa há 3 anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço atenciosamente a Adriano Souza. Vamos analisar estes elementos. Aqui você vai ter neste primeiro parágrafo a exposição do problema. Imaginem só, pessoal, todas as vezes que você vai expor um problema para uma pessoa que pode resolvê-lo, você tem que explicar os fatos. Porque imaginem aqui, a Motorola é uma empresa de celular e ela vende celular para inúmeras pessoas no mundo todo. Então, ela não tem como saber qual é o problema específico que o Adriano tem. Por isso, ele precisa detalhar aqui, neste primeiro parágrafo, qual é o problema que ele enfrenta. Então, você vai perceber aqui, já nesse primeiro parágrafo, que ele comprou um celular, que diz que ele adquiriu um celular e que ele tem uma grave falha técnica, certo? Agora, pessoal, neste segundo parágrafo, você vai perceber um argumento e um pedido. Primeiro, o que ele pede aqui? Ele pede a troca do celular o mais rápido possível. E qual é o argumento que ele utiliza? O que é argumento inicialmente? Argumento é como você vai convencer o seu interlocutor de alguma coisa. No caso,
Qual é o argumento que ele utiliza para pedir a troca do aparelho o mais rápido possível? O argumento é que ele já levou a assistência técnica autorizada, mas não tem como solucionar o problema. Então, isso é um argumento. Aqui embaixo, atenciosamente, vírgula. Observem a pontuação, ela também é importante quando vocês estiverem produzindo uma cartinha. Atenciosamente aqui nós chamamos de despedida. Agora nós vamos lembrar lá do conteúdo da aula anterior. Por que ele colocou atenciosamente e não beijos e abraços? Porque neste caso, o Adriano Souza está enviando uma carta para uma empresa Motorola. Então, isto é uma situação formal de comunicação. Portanto, a linguagem que ele vai utilizar aqui tem que ser uma linguagem formal. Se ele estivesse escrevendo uma carta em uma situação informal, como, por exemplo, escrevendo uma cartinha de reclamação para uma amiga ou algo do tipo, aí sim ele poderia colocar aqui na despedida beijos e abraços. Mas, levando em consideração que isto aqui é uma situação formal de comunicação, a linguagem também precisa estar adequada à situação. Portanto, deve ser uma linguagem formal. E aqui, por último, lembre da vírgula, certo? E aqui, por último, nós temos a assinatura do remetente, que é aquele que envia a cartinha. Nesta carta, quem está com problema de ter comprado um celular que tem uma falha técnica e que foi levado à assistência, mas não tem como solucionar o problema e está pedindo a troca do aparelho, é o Adriano Souza. No caso, Adriano Souza, remetente, aquele que envia a carta, e a direção da empresa Motorola é o destinatário, aquele que recebe a carta. Agora vamos analisar direitinho como vocês têm que fazer. Aqui na folhinha do seu caderno, você vai lembrar de colocar o vocativo, a vírgula e depois da data ao ponto final. Você vai saltar uma linha aqui, escrever um vocativo, depois do vocativo lembrar de colocar a vírgula. Observem também que o vocativo fica um pouco mais para a esquerda. Aqui você vai saltar mais uma linha, não esqueça dos parágrafos, certo? Vai colocar aqui o corpo do seu texto, lembrar de expor a situação aqui no primeiro parágrafo, colocar um argumento e o seu pedido aqui. Quando terminar o corpo do seu texto, você vai saltar mais uma linha aqui. Na despedida, você vai lembrar de recuar para a direita, colocar a vírgula, saltar mais uma linha, colocar a sua assinatura, que é o seu nome, e o ponto final. Eu espero que tenha ficado claro para você. E no grupo eu vou colocar a proposta de produção textual para vocês fazerem a cartinha de vocês. Até mais!